Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Pri, mas o ano tá passando voando, né? Ai, a gente piscou, já é 1º de maio, estamos em maio já, quase metade do ano, né? Mais pra lá do que pra cá, tá voando muito. O que que é isso? Eu tô passada. Se eu tô passada, vocês também então, que eu tenho certeza. Mas aí quem tá aproveitando o ano, hoje, né? 1º de maio, feriadinho, pra algumas, pra muitas não, né? Mas é aquilo, né? Pelo menos se não é feriado, pelo menos tem trabalho, tá trabalhando, mas aí, né, é sobre isso, tá pagando as contas. Mas pra quem é feriado aí, tá tirando aquela folguinha, né? Pode ser que você esteja escutando mais pra frente, no futuro, que também pode ser um outro feriado, também não. Pode ser um dia que você esteja em casa, também não, mas é mais um episódio, né? Do Ecoada aí, do podcast, mas eu quis trazer, né? Porque como postando toda quinta-feira, hoje é uma quinta-feira, é um feriado, é dia do trabalhador. Eu queria trazer alguma coisa que fosse nesse conceito, voltado pra isso, pensando nessas histórias, assim, sabe? Eu sei que vocês também estavam com um pouquinho de saudade do episódio mais voltado assim, com histórias minhas contadas, coisas voltadas mais pra esse negócio, assim, que a gente às vezes tira um pensamento, às vezes não, muitas vezes sim, outras vezes não, e também sim e não, e vai indo, né? Que a vida é feita de sim e não. Até que eu cheguei numa promessa minha, né? Que já foi falada várias vezes aí. Mentira, prometi uma vez ou outra que era contar histórias do transporte, né? Assim, eu indo pro trabalho, voltando, aqui antigamente, mais ou menos aí, um tempinho atrás, né? Eu fazia um trajeto aí pro trabalho. E, mona, o que mais tinha era histórias nesse trajeto de ida e de volta, né? Tanto que algumas. Até assim, eu digo assim, uma das mais importantes virou aí episódio, né? Uma de um quase arrastão, uma que eu fiquei presa, assim vai indo, né? Tem episódio já aqui no podcast. É só voltar aí nas temporadas passadas, né? Dar uma ouvidinha. E neles ali eu meio que prometi. Eu falei, gente, vocês acham que é pouco isso daqui que eu passo? Tem que ver o que eu passo diariamente. E futuramente eu trago um episódio contando, né, os causos, as crônicas de Nárnia, que é como acontece aqui nesse trajeto desse ônibus em específico, que era o que? Era o 600 que eu pegava de Taquara pra... Ele é o quê? Ele vem escrito que São Pena? Eu nem lembro mais o que ele vem escrito. Eu acho que ele vem escrito São Pena, né? Mas era da Taquara ali pra Tijuca, aqueles lados dali, né? Que eu continuo trabalhando por ali, mas eu já não pego mais ele. Eu faço outra trajetória porque eu continuo na Tijuca, né? Na mesma rede onde eu trabalho, mas agora numa outra parte da Tijuca. Que ele ali me deixa longe, né? Então tem que agora o quê? São as crônicas do metrô com trem, metrô, né? Uma coisa que também eu já fazia. Às vezes eu já pegava trem, né? E assim, quando eu moro. Essa história que eu venho trazendo nesse episódio, a maioria aconteceu de quando eu ia da Taquara pra. A maioria não, né? Todas. Então, quando eu ia da Taquara pra Tijuca, São Pena, quando eu pegava só esse ônibus, né? Mas vira e mexe ali. Às vezes, quando eu morava na Taquara mesmo, da Taquara, eu ia pra Madureira, em Madureira eu pegava o trem, né? Ele soltava por volta de São Cristóvão e ia andando até Tijuca. Já contei isso daqui imensas e milhares de vezes, né? Agora, como eu moro em Madureira, eu só pego só o trem, não vou mais andando pra Tijuca, porque é na Tijuca ainda, mas é agora um pouco mais longe, então tem que ir lá pra Central, pegar o metrô, voltar na Praça Espena, né? Ali, Tijuca, aquelas coisinhas todas, pra poder ir pro meu trabalho, né, gatas? Agora temos outros tipos de história, mas olha, não chega nem tão perto do que vem me acontecendo, né? O que vinha me acontecendo no passado. As vergonhas em público, né? Ônibus, eu acho que ônibus tem uma raridade que metrô, trem, assim, não tem, sabe? BRT é considerado ônibus, né? Mas o ônibus mesmo, que é aquela sardinha em lata, sabe? Aqueles negócios que você já chega, pô, tá, vai perder umas 2 horas ali, que era basicamente isso que eu perdia, e de volta quase todo dia, assim. Era 2 horas pra ir até era mais fácil, porque era bem de manhãzinha, né? Mas na hora de voltar, que era todo mundo saindo do trabalho, isso, menina, mais de 2 horas dentro do ônibus, que eu vinha roncando, dormindo, meu queridinho 600, né? Que me acompanha bastante. Na época eu reclamava, graças a Deus hoje minha realidade é outra, né? Tá aí, ó, um ano já nessa outra realidade, né? Onde eu só pego o trem, metrô, tem os seus percalços, tem, mas, ai, só de chegar em casa mais cedo, sabe? Não ter tanto
correria assim da doideira que é isso aí, dia a dia do trabalhador, do CLT, né? Melhorou bastante, mas me rendeu altas histórias que eu venho aqui separar algumas que eu me lembro, algumas que foram bem hilárias, que me marcaram, né? Trazendo aqui pra preencher esse episodinho pra vocês. E como eu já ressaltei ali no começo, um negocinho de vergonha, um negocinho que acontece só assim dentro dos ônibus, né? Que tem aquilo, mano, mais ali os 4 anos, vamos jogar assim, os 4 anos pegando o mesmo itinerário, né? A gente já faz amizade com os motoristas, né? Já conhece a rota de qual é salteado, sabe os ônibus que funcionam e os que não funcionam. A gente fica ali mestre, né? Mestre dentro daquele quesito ali. Mas a vergonha mesmo, acho que do princípio, é quando, tipo, você sabe o horário que o ônibus ali tá quase passando, né? Tá quase chegando, você sabe que tá um pouquinho atrasado, você começa a correr, aí do nada quando tu vê assim, pra atravessar a rua, o motorista tá lá, já parando no ponto, do outro lado que você tem que atravessar ainda a rua, né? E graças assim que eu já fiquei conhecendo alguns ali, alguns esperava, mas no começo era uma vergonha, que eu vinha correndo, parecia que todo mundo me olhava da janela e sabia que eu pegava aquele trem ali, aquele ônibus, né? Porque geralmente é o mesmo pessoal do mesmo horário tá sempre ali. Aí quando eu perdi o ônibus, aí o povo me olhando na janela falava, estão me julgando, que eu acordei atrasada, que eu não consegui chegar. Com certeza muitos estão rindo de bem e eu serei motivo de piada, de risada, sabendo que eu não consegui pegar o ônibus. Mas é aquilo, a autoestima lá em cima, o ônibus que não me pegou, né? Mas depois, com o tempo, conhecendo os motoristas, o lado do motorista sempre ficava assim virado pra mim, me viam, já dava uma esperadinha, eu saía toda correndinha, saltitandinha, mas isso é uma vergonha em público, né? E quando a gente tá num ponto, parada, assim, esperando o ônibus vir, o teu ônibus ainda não veio, aí para o ônibus que é totalmente aleatório, aí a janela fica toda virada ali pra você, todo mundo te olhando, olhando no ponto. Aí você vai, pega um telefone, mexe, às vezes pode nem pegar telefone, pode ser assaltado, mas finge que tá mexendo na unha, olha pra baixo, cabeça baixa, porque tem certeza que o pessoal ali da janela tá te olhando e pensando inúmeras coisas, te olhando, te analisando de cima a baixo e pensando altas coisas. Esse é o maior quesito de vergonha, né? A maior porcentagem de vergonha acho que vem desses duas coisinhas bem basiquinhas. Tipo, também quando o ônibus não para, né? A gente vai, como eu já falei, tipo, ai, chegava pra atravessar e já foi embora, aí não parou, né? Ou você faz o sinal e ele passa direto. Nossa, tinha, ai, imensas vezes, porque esse 600 ele passava muito. Pelo menos assim, na hora que eu ia, né, de manhã era assim, de 5 em 5 minutos, 10 em 10, pelo menos naquele horáriozinho ali, sabe? De 5:30 da manhã, 5 a 6 horas da manhã, por aí, sabe? Ele passava assim, um atrasinho do outro, então se você perdia um, sabia que logo depois vinha um outro, né? Mas tinha aquilo também, dependendo da hora, vinha uns ônibus tão velhinhos que você sabia que na metade do caminho aquela merda ali ia quebrar, ia te encalacrar e você ia ter que parar na metade do caminho com o ônibus cheio, porque onde eu pegava, ainda querendo ou não, dava pra sentar. Na central, assim, central, no centro, né? No centro da Taquara descia bastante gente, né? Então sempre tinha um lugarzinho assim pra ir vagado, assim, dava pra sentar, porque dali, né, meus amores, até quem conhece aí o trajeto, as coisas é longe, né? Tinha que ir sentadinha. Era muito raro quando eu ia em pé, pelo menos isso, né? Era uma coisa assim que demorava, mas eu ia em pé, não, né? Muitas das vezes não. E quando eu voltava, o ponto final era, como eu falei, né? Eu já soltava ali perto do trabalho, era ali perto do trabalho, ponto final. Então eu ia lindinha, sabe? Não tinha tanto perrengue assim de ir em pé, não. Agora eu posso até forçar aqui pra tentar lembrar algumas coisas que foram, sabe? Em pé, mas é aquilo, não dá, né? Não dá. Às vezes foram muitas coisas acontecendo, pô, 4 anos, todo dia, assim, né? 5 vezes na semana, pegando um ônibus ali, é muita história, muita coisa, mas eu trouxe. Tentei, né, trazer aí algumas ressaltar. Mas falando disso, né, essa semana agora, que é que eu falei, né? Mudei o trajeto, mas continuo pagando mico, passando vergonha. Essa semana eu vindo de trem, não era nem do trem que eu ia falar, né? Mas é porque veio na minha cabeça pra ver que onde eu for vai estar acontecendo isso. Posso estar rica, milionária, pegando só Uber, eu vou pagar. É o que mais tem, né? A história de Uber cagadinha em cima de mim. Mas essa semana eu fui pegar o trem, correndinha, sabe? Ele foi. Começou a piscar, sabendo que ia fechar. Eu
cheguei, ele já tava ali partindo. Eu falei, não, vou mais um pouquinho mais pra frente, porque lá na frente tá um pouquinho mais vazio. Mas fui correndo doida, correndo doida. Quando começou a piscar, eu falei, agora ele vai fechar. Se eu correr mais uma porta pra frente, eu vou ficar de pista. Aí ferrou, que eu vou olhar aqui em volta, vai estar todo mundo me olhando, falando assim, não conseguiu pegar, né? Que tristeza. Isso é só na nossa cabeça, né? Mas a maioria é tanta gente que eu acho que pelo menos uma ou outra pensa isso assim da gente. Saí me embrenhando dentro da porta, sei que a porta fechou com a minha mochila presa. Que ódio, tava um pouquinho cheio ainda no negócio. Aí o povo ficou ali em volta, né? Olhando, a menina bem simpatiquinha, também tava na porta lá. Agora é só no próximo ponto, né? E ferrou, era expresso, mas o próximo ponto que abria daquele lado ali, onde a mochila fechou, era 3 pontos depois, onde quase eu ia descer. Ai, imagina se eu não tivesse descido. Aonde ele fosse parar, eu ia com a mochila presa. Gente, ridículo, né? Mas vamos voltar aqui para as histórias dos 600, que eu já vim prometendo vocês várias e várias vezes, né? É porque é só pra contextualizar mesmo, dar um tempinho aqui de episódio pra vocês, né? Porque senão depois ficar muito curto, vocês vão reclamar. Mas tentei botar algumas coisas assim que eu acho que acontece com todo mundo no começo, né? E depois vai ser as histórias que, cara, não é possível. Eu acho que essa drag tá contando mentira, porque não é possível acontecer essas coisas. Pois bem, ainda bem que tinha mais de uma testemunha, assim, das diversas histórias que me aconteceram, né? Mais uma coisinha assim que acho que acontece com o mundo também, assim, né? Com todo mundo, com o geralzinho, uma coisa mais generalizada. É quando você faz o sinalzinho ali pra descer, o ônibus passa direto. Aí você tem que ficar naquela coisa de tipo, eu ia descer. Isso quando grande, eu acho que muita gente que pegava esse ônibus é um pouco estressada. Porque geralmente quando acontecia isso, e vira e mexe acontecia com muita frequência. Do pessoal fazer o sinal ali, o motorista não parar no sinal, parar dois depois. Eu também não sei se eles fazem de sacanagem, eu não sei como é que é. Mas, gata, acontecia várias vezes. Quando acontecia comigo, tipo, eu. Onde eu descia, né, desse ônibus, eu poderia descer em Ai, nossa, vários pontos. Que uns ficavam um pouco mais longe, né? Eu teria que ir andando vários assim, né? Teve uma época que eu já descia no centro da Taquara e ia andando, porque o trânsito também que ele pegava ali do centro da Taquara até o ponto onde eu soltava, nossa, às vezes era meia, 40 minutos, meia hora, né? 40 minutos, que eu ia andando em 20 minutos, então eu descia no centro e ia andando. Mas tinha coisas assim, ai, que eu via que o motorista já tava fazendo de sacanagem com muita gente, ele não tava escutando o sino ali do negócio pra descer. Eu já começava a dar sinal antes. Dava um, ele passava, tudo bem, posso descer na próxima, vou fingir que eu nem puxei aqui o negócio, vamos seguindo. Ele passava na segunda, na terceira ele parava, porque tinha mais gente pra descer. Eu descia doida, né? O primeiro ponto que eu via, assim, que dava pra descer, que dá pra ir andando, eu falei, vou descer aqui, eu vou ficar pagando mico de gritando, não. Já gritei algumas vezes, porque depende também do nosso dia, né? Falar, porra, aí caralho, descem aqui, parou, não viu o sinal, não, tá com o sinal, não corre, vai indo. Mas isso muita mais gente fez. Eu tenho educação em casa, né? Às vezes sou mais de cada dia. E assim a gente vai indo, mas, gata, é o que mais tem disso, né? E quando eu contei essa história pro alguns amigos, né, de ficar preso assim na porta, eu já tive algumas histórias de ficar preso em porta de ônibus sair me arrastando mesmo, né? Como aconteceu comigo no trem em si, com a mochila, mas já aconteceu também em ônibus. E eu já vi que isso né, acontece bastante com as pessoas. Eu achava que eu era burra, minhas coisas que era grande demais, sabe? Mochila sempre cheia, essas coisas assim. Falei, não, mas é muito comum as pessoas ficarem presas ou prender casaco. Casaco já prendeu muito na porta do trem também. De entrar, quando vê, ele prende, o casaco é fininho, né? Não pode nem puxar, tem que ficar esperando também abrir a porta. Mas é uma coisa em comum, né? Eu acho que com todo mundo é assim. Por isso que eu vim contando esses relatinhos. Mas agora eu vou contar coisas que basicamente acontecem só comigo, ou as histórias, né? As histórias bem únicas e coisas que eu faço, né? Dentro do ônibus, que eu adoro o quê? Quando eu tô escutando uma musiquinha, né? Eu vejo que tem mais de um viado no recinto, ou alguma coisinha assim, eu vou lá e boto uma música com a luminosidade bem alta pra ver ali, ó. Tô escutando uma Beyoncé, uma Lady Gaga, uma Rihanna aqui no meu celular pra ele ver. E é porque eu também sou muito fofoqueira assim com os outros, né? Eu já vi vários assim, eu fico, fulano tá escutando CD tal. Ou às vezes o fone tá um pouquinho mais alto, né? Você dá uma escutadinha assim na música, sabe o que que é. Aí fica, olha lá, ele tá escutando, tá dando stream. Aquela diva ali pelo menos tem um fãzinho, dá stream nela agora de manhã. E assim a gente vai, mas eu me sinto. Eu fazia muito isso, agora não tem como fazer.
até tem, né, no trem, essas coisas, mas faço muito não. Acho que isso daí era uma personalidade minha que era muito do ônibus, sabe? Do sentar ali no ônibus, aí ficar rodeado de gente em volta e vendo o que eu tô fazendo no celular, porque tem isso, né? Essa é a novela da vida real que a gente acompanha ali. E olha que várias histórias eu acompanhei, porque, como eu falei, às vezes pega assim o mesmo ônibus, né? O mesmo pessoal, e tinha histórias ali que também não vinha ao caso eu expor, né? Algumas dessas assim. Mas que eu chegava a acompanhar, conhecia até parentes, família do povo, só de sentar ali, de conversar, de ver as conversas, de estar nessas coisas assim, eu fico, nossa, interessante, vida interessante. Mas se tem uma coisa que eu também faço, assim, eu adoro sentar num altinho lá atrás, bem patroa, né? Eu acho que muito tem, todo mundo tem disso, não tem? Ali é o auge da realeza do pobre do CLT. Ou sentar na janela, né? Que é um privilégio, sabe? Até entendo o menininho que pediu, ah, mãe, eu quero sentar na janela. Mas, como tem lugarzinho na janela, mas esse ônibus em específico, essa linha, né? Não sei se a maioria tem, porque eu já peguei vários ônibus com ar-condicionado. Mas essa linha tinha muito probleminha na janela. Que uma historinha aí pra frente vai vir e eu vou contar pra vocês. Mas, né, tinha muito problema na janela. Então eu ficava nessa imparcialidade, às vezes, de sentar na janela ou não, né? De preferir sentar no corredor. Dependia ali do assento. Porque, como eu falei, eu conhecia tanto até os ônibus que sabia em qual assento dava pra sentar, qual que não dava, qual que era bom, qual que não era, né? Qual que tava quebrado. E assim a gente ia seguindo o baile. Mas uma coisa que não me levem a mal, não me cancelem, né? Eu sei que é todo um problema de estrutura, pode ser até das redes de ônibus para melhorar isso, que a pessoa em si também não tem uma culpa de ter um corpo ali um pouco mais avantajado, né? Mas quando eu vejo que alguém do meu lado vai sentar, é um pouco maior que eu, sabe? Que eu sei que eu vou ficar completamente imprensada, ou na hora de descer, que tem isso também, né? A vergonha de pedir licença para, ai, deixa eu descer, eu vou descer aqui. Aí, de repente a pessoa cheia de bolsa. Eu não ligo quando tô na ponta, alguém quer pedir para descer. Eu até saio, sem saio, levanto completamente. Tem gente que faz até cara de curva, acha que, né, você tem que sair dali flutuando, porque não era pra você sentar na ponta. Mas, às vezes também, quando vinha algumas pessoas que eu já conhecia, que eu sabia onde descia o ponto, ou era depois de mim ou antes, eu sentava na janela. Eu via que era antes, né, eu sento na janela. Eu vejo que é depois, eu já ficava na ponta. Mas o que eu tava falando era o quê? Pessoas que são um pouquinho mais avantajadas que a gente, né? Aí senta ali te imprensando, já. Ai, quer sentar aqui do ladinho, querida, na janela? Que aí não tinha problema. Eu ia do outro lado sentada com menos espaço, quase pendurada, sim, mas eu preferia do que ser esmagada ali completamente, porque eu também, meu tamanho também já não era, né? Assim, dos bons. Mas eu tenho aquela sensibilidade de tipo, pô, é uma cadeira que para cada um também não vou invadir o espaço do coleguinha. Não sou aqueles homens de ficar. É, sim, eu sou homem, pra quem não sabe. Eu não sou aqueles homens de ficar com perna aberta, né? Aquelas pessoas que tem gente que só Jesus. Parece que os três bancos, quatro, cinco, se der, a pessoa deita, senta ali. Pra mim não dá. Eu sei que eu tento ser empático o mais alto possível disso tudo, né? Mas a gente segue no meio disso tudo, assim, porque. Ai, quando a gente não tem paciência nessa cada pérola, cada coisinha. Mas voltando pro assunto de vergonha, eu lembrei de uma história, né? Eu acho que isso daqui foi na minha volta, voltando do trabalho, né? Do nada, o ônibus cheio. Esse ônibus sempre foi de encher completamente. Ele vive sempre muito cheio, sabe? Nunca tive medo dentro dele, assim, de assalto, essas coisas todas, não, porque não tinha nem espaço pra saltar. Se alguém fosse entrar ali pra saltar, coitado, ia ser esmagado, né? Sempre. Por isso que eu sempre fui sentadinha nele. Ai, voltando assim nas histórias, mentira, deu saudade não quero de volta não, tá, minha realidade agora tá bem melhor. Mas teve umas dessas voltas pra casa, né, do nada, um senhor perguntando que horas era, do nada, nem me conhecia. Ai, que horas são? Não sei o quê, eu sempre fui de ficar com fone, né, assim, bem bonitinha. Ele no banco da frente, aí a mulher do lado, eu lembro até hoje, a mulher do lado não respondeu, né, ele que horas são? Alguém tem horas? Eu não sei o quê, eu gritando. Olha, cada doido. É que eu tô lembrando de todas as histórias aqui que dá vindo, senhor. Aí ninguém respondeu, aí ele meio que virou pra trás. Eu tava no banco atrás dele, né? No altinho, ele no banco da frente, não era altinho, era baixinho. Então ele só olhou pra trás e me viu ali no alto e começou a gritar comigo, perguntando que horas era, porque eu tava com o celular na mão, com o fone, e eu tinha celular pra poder dar a hora. E eu falei, "Ih, gente, é doido aí. Né, tava de fone, não entendi o que ele tava falando, só tava vendo um cara mexendo o gesto. Na hora eu até achei que era pra alguém sentar, tinha alguém que precisava sentar, né? Porque vira e mexe tem isso.
ai, sentar, né, será que alguém vai pedir pra levantar? Aí vem alguém um pouco debilitado que precisa sentar, aí é complicado, né? Tudo isso tinha um esquema, já tinha um esquema de tudo, de saber quem ia precisar se levantar, a hora certa, não sei o quê. E quem, né? Ai, vamos fingir que tá dormindo. E pior que eu nem fingia, eu dormia mesmo, não tinha nem como. E nessa história específica, eu achei que ele tava, tipo, reclamando que tinha alguém pra sentar. Aí eu olhei em volta, tirei o fone, oi, sim, olha. Me fala a hora, você tá com no celular. Tá com o celular na mão, alguma coisa assim. Aí eu, tá, eu falei, né, tipo, quatro e pouquinha. É, na verdade, nem falei quatro e pouco, eu falei que era 16 e pouco, né? Porque eu tenho esse. Meu problema é isso. Eu falo comigo, eu falo a hora certa, né? Apesar que hoje em dia eu acho que isso tá mais um pouco quebrado. Mas assim, de tipo, ai, são 4 horas da tarde, né? Antigamente eu falava muito, ai, 16 horas da tarde. Ou certinho, o que eu falo até hoje, se são 16h20, eu vou te falar 16h20, né? Ou 4h20, whatever, né? Que não tem mais coisa. Mas se são 16h21, eu não vou te falar que são 16h20 ou 16h25. Não vou arredondar, vou falar pra você que são 16h21. É isso aí. Aí foi isso que eu falei pra ele, né? Que é mais ou menos esse horário. Ai, são 16h27. Aí ele, "Ué, não é 4h30, não? Não era. Falei, não, são 16h27. Aí virei o celular, né? Tipo, bloqueado e desbloqueando porque a hora fica maior, né? Porque pra ele poder enxergar de longe. Aí ele, aí começou a gritar. Eu achei que ele não tava entendendo a hora. Falei, 16h27. Aí ele virou 16h30. Ele, já passou 3 minutos? Eu falei, meu Deus, ele quer me tirar do sério. Não vai me tirar do sério, não. Botei o fone e fui de volta, e olhando em volta, assim, o pessoal, um povo querendo rir, né? Tipo, e é doido. Vamos fazer o quê? Interna, passa direto, faz o quê? É, a doideira é daí pra baixo, daí pra baixo. As pessoas que pegavam esse óleo, meu Deus, é cada coisa que não. É surreal de acreditar. Tipo, os motoristas, um ou outro, era um pouquinho estressadinho, né? Ou corria demais. Tinha uns que era lento, mas eu entendia que também que era o ônibus em si, né? Que não podia passar de tantos quilômetros por hora. Ih, pra subir a serra, então. Meu Deus, tá voltando tudo aqui. Nos meus pensamentos, graças a Deus, já saí. Tô louca, doida, doida, bem longe. Mas uma coisa que eu tenho que agradecer muito, assim, né? Frisar, que eu não falei lá no começo. Eu conheci alguns motoristas, algumas coisas assim. Mas é destacar a educação, né? Porque trabalhar com o público, meu Deus, tinha um ou outro que perdia a cabeça, e até entendo, até aplaudo. É plausível isso, mas um ou outro, meu Deus, era de uma educação que eu ficava lembrando quando, pelo menos no ponto final, quando eu pegava pra voltar, era no ponto final mesmo, né? Quando eu ia de manhã, assim, era alguns pontos depois do ponto final, não era tão ponto final, mas era no começo ainda. Mas sempre o pessoal chegar, né? Tipo, de manhã, ai, bom dia, bom dia. Eles sempre respondiam todo mundo. Um ou outro, às vezes, não respondia, mas a maioria, assim, respondia, né? Mas quando eu pegava no ponto final, que, tipo, já tinha uma fila que enchia o ônibus no ponto final, né? Ele já saía do ponto final cheio, era todo mundo, né? Os educados, dando bom dia, o motorista sempre dando bom dia. Todos os motoristas, né? No geral, assim. Aí eu ficava imaginando, imagina, eu ia ficar só com uma plaquinha, assim, ai, bom dia, escrita, quando se alguém falasse, eu só virava a placa, porque ficar respondendo vários bom dia, vários boa tarde, boa tarde, boa tarde, seguida, não dá. Olha, não dá, mas era só uma ressalvinha mesmo, né? Mas focando nessa gente maluca, né? Assim, completamente doida. Uma coisa que eu aprendi muito no trabalho, eu tenho isso comigo no trabalho em si, porque me impactou muito, né? Uma das primeiras vezes que, assim, almoçando no trabalho, alguém sentou junto comigo na mesa. Totalmente aleatório, assim, né? Tipo, todos os lugares estavam cheios, a pessoa foi lá e sentou do meu lado, né? Aquela autodepreciação. Mas aí sentou do meu lado, e na hora que ela sentou, ela, dá licença, tudo bem, né? Daí a gente sempre fez. Não dá licença, tô chegando aqui na área, no bagulho. Mas aí, quando uma pessoa acabou ali a refeição primeiro que você, e ela levanta e fala, dá licença, com licença, né? Tô levantando, não sei o que. Eu não lembro muito disso, de eu ter feito isso, assim, né? Mas é aquilo, o convívio no trabalho é a primeira vez que você tá ali com pessoas completamente estranhas, né? Então, as educações ali válidas dentro de casa, não, com licença, por favor, obrigado, bom dia, essas coisas são primordiais, né? Essencial no dia a dia do trabalhador. Então, era uma coisa que, assim, sempre convivi com pessoas, não
levantava da mesa e dava, né, dá licença, tô levantando. Aprendi isso muito dentro do trabalho. E faço isso até hoje, né? Pra mim já virou rotina. Mas uma coisa que eu queria casar com isso era o quê, né? Do nada. Uma pessoa sentada totalmente aleatória, sabe? No meu fonezinho, como sempre, dormindinha, mas aí já tava quase chegando ali. Isso também foi uma volta do trabalho. Uma pessoa sentada do meu lado, quase chegando ali perto, assim, do centro do Taquara, perto de eu também descer. A pessoa levantou, né? Já tava assim, mais ou menos com uma música já mais baixa, né? Uma coisa assim, já despertando pra poder levantar, acordar pra vida. A pessoa levantou e falou assim: tchau, até a próxima, né? Aí eu, tipo, a gente nem conversou. E me deu tchau, até a próxima, ou vai com Deus, alguma coisa assim, né? Eu falei, tá, toda, querida, vai lá. Mas isso já tinha acontecido várias outras histórias de pessoa doida passar, né? Eu falei, não, super normal, mas como que eu vou levantar e falar tchau, dá licença, né? Até tudo bem, poderia levantar e falar, ai, dá licença, ou se fosse passar pra descer pela pessoa. Mas você já tá ali no corredor, você não vai ter nenhum contato comigo, é só você levantar e sair, sabe? Mas pode ser que a pessoa seja extremamente educada e eu não sou nem um pouco, né? Só 80%, mas me pegou muito essa história da pessoa nem me conhecer, sabe? A gente nem conversou, nada, só tava sentada ali do meu lado, ela levantar, falar um tchau. É o auge da educação, né? É o auge. Mas tiveram já muitas coisas assim, de sentar perto. Uma vez, olha, meu auge de aplicativos de pegação, aquelas coisas todas. Não sei nem porque eu lembrei disso agora. O gelo que veio na minha mente. Do nada eu conversando com o bofe, 0 metros, mas é aquilo, né? A gente tá dentro do ônibus, indo pra outro lugar, geralmente 0 metro é onde eu tava ali, onde começou a conversa. E foi indo, né? Foi indo e do nada, sempre 0 metro. E a pessoa falando ainda, mandando vários papos, aí já mandando uma foto, um negócio. Aí eu fiquei, né? Eu comecei a frescar porque eu achei que era milhões de apartamentos ali em volta. Pensei que era alguém de lá, aquelas coisas de lá, não é nem aquela coisa, porque, tipo, ia passar, sabe? Eu não sou de investir muito nisso. Só entro pra frescar e sair, não vou. Acho que foi uma das relações mais perto que eu cheguei assim, ver alguém, em vez de sair pro real, sabe? Do celular. Porque geralmente eu não saio, não, muito pouco saio pra ir pro real. Então, e qual é a finalização? A pessoa tava sentada a alguns bancos atrás de mim. Eu tava no baixinho, né? Nos bancos baixinhos da frente, a pessoa lá atrás no banco do altinho. Ai, que legal, né? E quando ele especulou que a gente estava no mesmo ônibus, não sei o quê, mas felizmente desceu primeiro, aquilo tudo. No começo eu até consegui ver que, tipo, os bancos estavam todos ocupados, né? A gente falou uma putariazinha, uma coisinha ali, né? Uma coisinha ficando dura, uma coisa que é. E ele desceu, mas quando veio, não, já tinha descido. A gente até conversou um pouco depois. Peguei alguns ônibus depois com essa pessoa, né? E essa pessoa até quis sentar um pouco assim mais perto dos lugares onde estava vago, né? E, tipo. Seguiu, né? Depois disso também teve uma época que eu mudei meu horário, então muitas, assim, de pessoas que eu ficava frescandinha, não, sabe, mudei de horário, não tinha mais como. Mas foi um gelinho que eu levantei, lembrei aqui do nada agora, essa história eu não tinha nem anotada. É, né, de tipo, peguei aqui, pode até ficar um pouco desconexa do coisa, que eu peguei as histórias mais picantezinhas assim pra deixar pro final, dar uma coisinha no final, deixei um negocinho mais de doido assim pro começo. Né? Mas lembrei assim, do nada eu tava dentro do ônibus, conversando no aplicativo ali de pegação com o garoto dentro do ônibus também. Isso nunca tinha me acontecido. Ai, Jesus, que humilhação, né? Muita humilhação que a gente vai passando. Aquele frio na barriga de tipo, ai, esse menino vai levantar, vai vir aqui agora. Ou ele vai vir ver e vai ver que nem a mesma coisa das fotos, as fotos têm grandes alterações. Ai, que ódio. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo falando das pessoas doidas. Eu acho que eu tenho imã pra isso. Não dá, ou de fato esse ônibus olha, é uma seleção única no mundo, porque ali sempre foi caindo, afunilando, os doidos caindo tudo ali dentro. Uma vez uma moça sentou do meu lado, né? Do nada, entrou. Tem isso, né? Das pessoas que falam no celular alto pra todo mundo ouvir, participar da conversa também. E foi isso. Do nada, ai. Ai, eu fico, tipo, não tô rindo, sabe? Mas na hora foi complicado, porque o ônibus estava bem cheio, tinha bastante gente em pé, e ela do meu lado falando alto, e falando de fulana, e, né, falando da vida dos outros, não sei o que, não sei o que lá. Sei que ela tocou no assunto do nome de alguém, do nada assim. Aí outra pessoa do outro lado provavelmente falou pra ela que fulano tinha falecido, morrido, e eu acho que era uma pessoa assim, era muito ligada com ela, né? Assim, eu sei que foi uma crise de choro, do nada. Imagina, você de manhã indo pro trabalho, né, receber uma notícia dessa, assim, estavam altos papos, e do nada a pessoa, né, falando mal da vida dos outros, não sei o que, do nada ela começou a chorar.
E veio uma crise assim de querer rir. E muitas das vezes eu ia ou escutando música alta, né, assim, ou jogando Wild Rift, sempre fui. Wild Rift, Free Fire, sempre fui jogando essas coisas. E mesmo assim, escutando música, jogando, né, um pouco mais alto. Mas quando a gente via um negocinho assim pra prestar atenção, aquele lado da fofoqueira, como eu já falei, a gente vai baixando, continua ali concentradinho no jogo, né, mas vai baixando o volume pra dar uma escutada em volta, o que que tá acontecendo. Mas nesse dia eu não aguentei, cara. Eu queria rir, aí eu olhava pra cara dos outros. Tinha muito disso, de um coletivo. Todo mundo tá passando ali pela mesma coisa, né? Aí eu olhando pra cara do outro, tipo, querendo rir, ou ver se a moça tava bem, porque ela começou a chorar, né? Desesperadamente. Desesperadamente, sabendo que alguém lá morreu e. Olha, eu sei que. São vários choques um atrás do outro, porque a maioria das coisas ali eu tava vivendo pela primeira vez na minha vida, né? Nunca tinha passado por coisas parecidas. Quando a gente passa por alguma coisa semelhante, aquilo ali vem, entra e vai, né? Mas não, eram coisas muito bizarras. Como, né, aconteceu uma primeira vez comigo dentro desse ônibus que nunca tinha me acontecido. Foi o quê? Não sei se eu já contei isso pra vocês aqui, mas foi a infestação de barata dentro do ônibus. Isso foi na volta, voltando do trabalho. Dormindinha, né? Tava ali bem, quase chegando já na Taquara, onde eu morava, né? E olha, dormidinha. Do nada, eu acordei com uma gritaria. Isso, eu já tava com trauma lá do episódio do Falso Arrastão, né? Não, do Falso Arrastão não. É que teve dois, né? Qual que eu contei aqui pra vocês? Eu não lembro. Eu acho que eu contei duas histórias. Vou assim, eu contei do arrastão do lado de fora. Que eu acordei, tava os carros tudo solto no meio da serra, aquelas coisas todas, né? Eu acho que esse eu contei. Tem um episódio sim. Mas tem um outro episódio que é o que me gerou, como que eu vou dizer assim, ai, em dormir dentro do ônibus, mas com o olho aberto, outro fechado, né? Apesar que eu só enxergo de um olho, mas enfim, deu pra entender, né? Dormir com o pé atrás, e tá sempre assim. A gente tem que acordar a qualquer momento e sair correndo de dentro desse ônibus. Deixa eu seguir da barata, aí depois eu conto esse que desencadeou esse medo, né? Que eu não acho que eu nunca contei aqui no podcast, não tenho certeza. Mas se eu já contei, eu conto de novo, né? Da barata foi o quê? Eu acordei assim, doida, com o pessoal gritando. Do nada, uns casacos em cima de mim, uma bolsa em cima de mim, o povo vindo pra cima de mim, né? Eu tava no canto, na janela, e tentando dispersar, assim. Tava num sono bem profundo, né? Mas bem leve ao mesmo tempo. Bem, assim, bem cansada, mas num sono leve, sabe? Quando eu acordei, aquele povo gritando e um povo rindo, eu já também sabia o que estava acontecendo. Aí quando eu olhei assim em volta, vi o lugar onde eu tava, né? Taquara. Tipo, foi acordando. Aí quando eu fui olhar no chão, era uma infestação de baratas que nunca tinha me acontecido. Nunca vi uma barata dentro do ônibus. E quando eu contei essa história depois pro pessoal, sabe? Mais comum de achar barata. Rato até já vi assim no metrô, no trem, essas coisas assim. Uma baratinha dentro do ônibus. Já aconteceu com muita gente, mas isso nunca tinha me acontecido. E quando aconteceu, não foi uma, duas, três, quatro, não. Foi um monte mesmo. Eu não sei se o ônibus estava muito quente. Começou a sair muita barata, gente. Muita barata. Me lembrou também uma vez, há muito tempo atrás, né, em casa, uma vez assim, eu e uma prima querendo lavar, cozer, fomos tacar remédio de barata no ralo, do nada, começou a sair barata de várias gerações, de várias cores, e foi basicamente isso, que na hora também lá eu lembrei de, tipo, Mona, o que que tá acontecendo? Aí depois, basicamente falaram que era o calor, né, do motor, e elas superaquecem, elas vão saindo. Depois disso, eu sempre peguei com medo atrás, assim, porque, porra, era muita barata, Mona, muita, eu só levantei o pé. Eu não tenho medo de barata, eu tenho um nojo, assim, de tipo, ai, elas estão dentro do bueiro, né? E passam, imagina passar com essa pata de dentro do bueiro, assim, não. A gente bota coisa pior, né? Na boca, a gente gosta de coisa pior, com mais germes, eu tenho certeza. Mas eu não tenho, não. Minha mãe tem muito medo de barata. Minha mãe sempre teve. Eu confesso que, tipo, uma época eu tinha um certo receio por causa dela. Assim, não é um medo, mas tipo, ai, uma barata, ai, tá tudo bem, é barata. E segue a vida. Mas eu nunca tive tanto medo, não. Mas por causa dela, né? E quando aconteceu isso dentro do ônibus, meu Deus, e era um povo correndo, se pendurando, a mulherada então, gente, ó, foi muito cômico, porque casaco, bolsa voando e não tinha pra onde correr, porque aquilo não ia passar, de barata ia continuar vindo. Então todo mundo começou a descer,
assim, num grau que todo mundo. Eu continuei sentado no coisa, eu lembro até hoje, a moça descendo, eu vi que um casaco era dela, alguma bolsa, alguma coisa assim, moça, aqui toma, e ela pegou, ai, obrigado, e foi descendo, e um olhando pra cara do outro, e um povo, né, que tava em pé, foi sentando, porque o povo foi levantando, descendo, e rindo, e rindo. Eu falei, gente, olha, é pobre que passa por isso, né? CLT passa por isso. Rico nunca vai passar por isso, nunca vai ter uma história dessa pra contar. Foi maravilhoso. Eu já contei isso pra milhões de gente, já seguimos rindo e eu até hoje eu não acredito. Nunca já me, assim, pós isso, nunca me aconteceu de ter mais barata, né? Pode ter tido uma ou outra dentro desses ônibus aí mesmo, mas do jeito que foi a infestação, gente, era muito barata. Muita, muita, muita. Mas aí, linkando na história que eu falei pra vocês, né, que me deu esse, ai, preciso acordar e seguir. Eu acho que eu já contei aqui, não tenho certeza, mas vamos seguindo, né? Vamos indo. Uma vez eu dormindo também, voltando do trabalho, foi a primeira vez que eu acordei com esse impacto, assim, de um susto, de um negócio de, ah, meu Deus, levanta, corre, né? Um povo correndo dentro do ônibus. Sorte que dessa vez eu tava sentada lá atrás, sabe, já perto do ônibus. Eu acordei na gritaria do povo, abre a porta, motorista, abre a porta. Quase da outra vez do arrastão, né? Só que do arrastão ele não abriu ninguém, né? Pô, descer no meio do arrastão, do nada doida, não tem como, né? Mas nesse dia ele abriu a porta e todo mundo saiu correndo. Eu acordei naquele desespero. E nesse momento tinha uma pessoa do meu lado, eu lembro até hoje, com uma bolsa tipo do amigão, cheio de negócio. Eu não sabia o que fazer, né? Tipo, desespero, todo mundo correndo. E decidi, o povo rasgou calça, rasgou casaco, mochila. Foi muito desespero. Só lembro do, sei lá, grávida tentando descer, senhora tentando descer e o povo passando por cima, sabe? Sei que não tinha como eu passar pro lado, a mulher cheia de bolsa, eu não conseguia nem levantar, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Eu sei que o povo tava tentando sair do ônibus. Eu levantei, peguei minhas coisas, pulei pro banco de trás, que o povo de trás já tinha saído, né? Saí doida descendo. E depois, quando foram ver o que tinha acontecido, foi o quê, né? O mal entendido era o quê? Que o ônibus estava pegando fogo, que ia explodir. O que aconteceu? O povo desceu e ficou do lado do ônibus. Mas se o ônibus tá pegando fogo, você não desce e fica do lado do ônibus, né? Não dá pra entender. Foi só a correria mesmo, a doideira, assim, na hora ninguém tava nem raciocinando. Eu sei que eu estava sentadinha, né? E assim, desci, fiquei pertinho da porta. Eu falei, o que que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Se for de subir, eu vou ter que pegar meu lugar de novo, né? Ainda não tô tão perto de casa assim, né? Não tá tão longe, mas também não tá tão perto. Tenho que voltar sentada, não vou voltar em pé, não. O que que tá acontecendo depois? Eu sei que no final de tudo, o povo viu que uma criança tinha acionado aqueles extintores de incêndio, sabe, do nada, foi um fumaceiro, o povo achou que alguém tinha acionado para apagar o fogo. Eu sei que a mãe com a criança não entrou nunca mais no ônibus, saíram doida, né? Quando foi ver o extintor, de fato estava lá na frente e a fumaceira era do extintor que tinha aberto ali, que tinha. Não sei como a criança fez isso, não sei como a mãe não viu, não sei se estava mexendo no celular, sei que foi um desespero. E a partir disso que eu tomei vários traumas, assim, de olhar, né? Eu sempre fui de entrar em ônibus, qualquer ônibus na minha vida. Eu via que a janela tava assim, quebrada, né? Aquele lado assim de saída de emergência, sabe? Aquelas coisas assim. Se eu via que aquilo ali tava rompido, eu sabia que já aconteceu alguma coisa naquele ônibus ali. Já, a história que aquele ônibus tem. Aí eu já ficava perto de uma janela, ou perto de uma porta, né? Sempre disso. Depois dessa história, eu falei, meu Deus, eu tô dentro do ônibus que de fato tá pegando fogo, né? O desespero que foi, gente. Era o povo passando em cima das velhinhas, da grávida, do velhinho todo. Né, um falso fogo, né? O outro não foi um falso arrastão. Teve um arrastão de fato, mas vão lá escutar o episódio. Mas daqui foi um falso fogo, um falso negócio. Que, olha, até me admiro desses ônibus estar funcionando, né? Porque as pessoas não tinham nenhum cuidado. Desses negócios de sair, então, cuidado nenhum. Não sei nem como ninguém. Será que abriram? É porque eu não tive acesso assim, a todo ao ônibus. Eu tava lá atrás e só desci e fiquei, continuei lá atrás. Se alguém saiu pela janela, acho que não. Foi todo mundo saindo pela porta da frente, da porta de trás. Ninguém tava entendendo nada, 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 nada. Porque, olha, esses ônibus são guerreiro mesmo. Agora eu até entendo porque alguns, tipo, quase não funcionavam na hora de subir na serra, subia bem devagar, né? Uma coisa assim, ai, quase pifando. E, nossa, essa serra também aconteceu várias coisas. Já pifou várias vezes o ônibus na serra, que eu ficava assim, não, vou esperar o próximo. E aquilo, sempre peguei ele sentado para esperar o próximo era sempre muito cheio, então muita gente descia do ônibus pra até pegar um próximo. Assim, chegava às vezes atrasado em casa, né? Assim, se tivesse algum compromisso em casa, ou no trabalho então, perdia o horário de fato, porque até pegar um próximo, me empurrava em qualquer ensardinha em lata pra poder chegar no trabalho no horário, né? Porque, gata, olha que desespero. Só acessando memória aqui, né? E pegar esses ônibus que ia igual tartaruguinha, bem lentinho, que demorava. Nossa.
Foi nessa serra também que eu lembro tem o episódio aí do sonho com a Marília, aquelas coisas todas, né? Marília Mendonça. Foi nessa serra que antes de subir que eu vi que de fato, assim, não de fato, né? Mas tinha ali um. Será que aconteceu? Não sei. Aí dormi na descida da serra. Aí eu vi que tinha acontecido. Aí eu fiquei doida, totalmente transtornada dentro do ônibus, né? Ó, foram várias coisas acontecendo, né? Teve uma vez que uma moça sentou, é sempre assim, né? Sentou do meu lado, voltando também do trabalho. Tipo, ela não pegou no ponto final, ela pegou um pouquinho mais pra frente, tinha um lugarzinho, ela sentou, né, mais pra frente, uma coisa bem rara, e ela veio conversando comigo, falando que eu era filho da Paula, né? Ela ficou assim, filho da Paula. Falei, essa mulher conhece minha tia Paula, porque eu tenho uma tia Paula, né? Muitas das vezes me viram com a minha tia Paula, e às vezes numa rede social, alguma coisa, pode achar que é um filho, não é? Eu confundi mesmo, achar que é filho, mas sobrinho e aquelas coisas todas. Eu falei, essa moça conhece minha tia, tá tudo bem, não lembro dela, né? Eu vou fingir que fazer a doidinha, vou continuar conversando com ela, e eu tô vendo que ela quer conversar. Tá bem longe do meu lugar, né, pra poder descer. E ela vai e vem, e conversa, perguntando da vida, né, perguntando onde estava morando. Aquilo, ó, não tô morando mais lá não, né, porque minha tia morava em outro lugar, e eu já morei perto dessa minha tia. Agora eu tô morando lá na Taquária. E a mulher falando da vida dela. Eu escutei mais do que eu falei da minha vida, né? Escutei bastante, interessante a vida dela e vários problemas, né? E aquilo que a gente escuta e fala assim, realmente, família, parentela, só muda só o CEP, o CNPJ, o CPF, só a numeração, o nome, porque de resto, tudo são os mesmos conflitos, né? E ela perguntou, eu jogando minha tia, eu falei, sim, você falou pra ela que eu sou filho da Rosângela e não da Paula, vamos seguindo, né? Mas aí eu sei que perto do final, os papos foram se desencontrando. Aí ela perguntando mais da Paula e indo, eu, né? Então, minha querida, eu não sou, assim, tão filho da Paula, eu sou sobrinho, né? E você pode ter me confundido, não sei o quê, mas eu sou sobrinho dela. Eu falo, assim, que eu te encontrei aqui, né? Qual é o seu nome mesmo? Eu já tinha falado. Nem lembro o nome da moça, eu lembro, assim, um pouquinho da fisionomia. Mas também, se eu ver na rua hoje, eu não vou lembrar, não. Mas ela falando, eu falei, sou filho da Rosângela, né? Irmã da Paula. Aí ela, ué, Paula tem irmã? E ela nunca me contou, a gente é amiga, desde sempre, não sei o quê. Falei, ih, papo de doido. A gente foi se falando aqui, eu acho que não é a mesma Paula. Foi coincidência de Paula, sei, mas a Paula não é minha mãe, é minha tia, mas também não é a mesma Paula que é a sua. E a gente vai seguindo. Eu sei que eu conversei a beça com essa mulher, ouvi a beça, a conversa, sabe, o trajeto todo ali do ônibus, nem tirei minha sonequinha, que isso foi num dia de voltar, e eu tava bem cansado, que eu sempre voltei cansado. Né? Queria dormir, mas vi conversando com essa mulher. Eu sei que algumas vezes eu encontrei ela de novo e dava aquele sorrisinho, sabe? De eu é doida, né? Também sou doida e a gente vai seguindo nossa vida. E de papo, eu já dei papo pra muito doido ali dentro, muito. Tem bastante senhorinhas, né? Assim, que senta pra conversar. Sempre fui de dar maior atenção pra pessoas de mais idade, né? Que eu sei que às vezes é um tempo. Tudo que é se sentar é aqueles, né? Ai, fila de banco, aí conversa. Aí fila, conversa. Mercado, aí conversa, sabe? Sempre fui parar pra ouvir mesmo e eu gosto. Mas tiveram alguns dois também que não era tão velho assim. Meu Deus, né? Pra quê? Uma vez, nessas fofocas de olhar o celular dos outros, né? Eu não sei por mim, ela viu se eu estava vendo. Ela, tipo, olhando no celular. Ela meio que tava fazendo um teste nesses vídeos em TikTok. O que que você prefere? Ah, não sei o quê. E ela falando sozinha, ela estava falando sozinha a viagem toda, né? Eu até fiquei, olhei algumas vezes pra ver se ela tava no fone, se tava conversando com alguém, se era uma videochamada, alguma coisa. E calei de ver esse vídeo, assim, bem de relance. Nada assim que eu tava fofocando, mas sabe, eu olhei pro lado, eu olhei o celular dela. Aí tava lá, tipo, algo assim, você prefere um cachorro, chocolate ou Netflix, não sei o quê. E ela soltou um bem alto, eu prefiro o sexo, nada disso me atrai, não sei o quê. Aí eu olhei assim, tomei um susto, né? Tipo, achei que tava falando comigo, alguma coisa assim. Ela, você prefere o quê? Olha aqui esse vídeo aqui, ó. Cachorro, chocolate ou Netflix? Falei, ai, não sei, eu acho que talvez o chocolate. Ela, ai, não, eu prefiro o sexo, meu filho. E começou a conversa. Do nada. Do nada mesmo. Aí eu, né, cada um tem suas preferências, né, vai indo. Mas eu não tem nem sexo aí, mas entre esses três, do cachorro, chocolate ou Netflix, sei, depende do cachorro. Acho que um chocolate só estraga nosso corpo, é só não comer, né, assim, fora do... Muito, comer muito. Netflix até gosto, eu gosto de Netflix, mas não tem aquele tempo todo. Fui dando e a mulher foi falando. Aí ela começou a falar de várias coisas dela de sexo,
Isso alto, todo mundo olhando e parecia que a gente se conhecia, sabe? Às vezes dá uma coisa assim. Aí eu, que é fulano. Aí eu fiquei com o Beltrano, não sei o que. Eu vou descer. Eu lembro que esse dia eu desci uns pontos antes, né? Eu nem sei se eu já encontrei essa doida outra vez do ônibus, mas foi seguindo, foi indo, a vida é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que seguir indo, porque o que não faltava era doido. Teve um dia antes de entrar de fato dentro do ônibus, né? Ali na Tijuca tem muito doido, tem muito, é rodeado de doido ali, não dá. Uma vez eu entrando dentro do ônibus, assim, nem tava entrando ainda, tava seguindo pro ponto final pra pegar o ônibus, né? De uniformezinha, aquelas coisinhas todas, na época que eu tinha uniforme, porque hoje em dia quase nem tenho uniforme, né? Sigo só com umas blusas assim, azul marinha, sem nada, sem nenhuma logo, né? Eu acho que isso me causou um trauma. Aí, andando, a mulher deve ter visto, assim, viu o uniforme, viu uma coisinha, sabia onde eu trabalhava, né? Ela começou a gritar na rua. E é como eu sempre falei, andando de fonezinho, né? Hoje em dia, me regulo um pouquinho assim de não andar tão alto. Antigamente andava bem alto, sabe? Eu me dispersava na rua assim, só ia seguindo minha vida, só ia andando e vivendo o rumo pra onde a vida tá me levando. Mas hoje em dia eu já, tô na rua, abaixa um pouquinho, né? Não fica tão alto, pra escutar também um pouquinho em volta, né? Assim, ó, aos arredores do que está acontecendo. Estamos no Rio de Janeiro, temos que andar um pouquinho mais alerta. Aí, do nada, ela gritando pra tu ver. O fone na época alto e passou do alto ali. Aí eu olhei, né? Tipo, acho que tá falando comigo. Aí eu olhei, abaixei, fui baixando a música. Aí ela falando e começou a puxar minha blusa, assim, dar uns negocinho, né? Assim, puxar o uniforme. Aí, olhando pra mim, falando assim: foi aí que minha mãe morreu. Foi nesse hospital onde você trabalha. Não sei o quê. Eu acho que isso daí foi basicamente quase no começo. Quando eu comecei a trabalhar lá. Porque depois, quando eu comecei a conhecer os malucos ali do arredor, sabe? De onde eu trabalhava lá, é o que mais tinha, né? Eu sei que ela me puxou falando que a mãe dela morreu. Sei que todo mundo tava olhando já pra mim, né? Na rua. Aí eu fiquei. Aí depois, quando eu fui já conhecendo ela, sabendo que era uma doidinha ali dos arredores mesmo, né? E uma amiga dela também, mais pra frente uma vez, veio pra cima de mim, falando. Não sei se já aconteceu aqui. Falando que o marido dela era da Marinha. Ai, meu marido é da Marinha, não sei o quê. Você me lembra ele, mas esse cabelo colorido é muito feio. E começou a puxar meu cabelo. Nesse dia eu tava perto do hospital, tinha segurança, essas coisas, né? O segurança já afastou ela. Eu fiquei perplexo. Eu falei, gente, é cada doido. Acho que a gente puxa os doidos mesmo. Mas essa história não tem nada a ver com o ônibus, né? Mas só pra falar que é ali do doido. Aí, nisso ela falando, né? A menina lá que a mãe dela morreu. Eu falei, senhora, tá, né? Deixa eu entrar aqui. Não dá. E o povo ficou olhando. E aquela coisa toda, né? Nos olhares. Mas tem um dia que eu vi que todo mundo me olhou. Eu senti. Esse dia aqui, eu senti uma coisa assim, não faz isso, sabe? Tá muito estranho, né? Tá muito estranho. Até porque eu já falei aqui, é numa historinha mais pra frente, mas eu já falei assim. Eu sabia em qual banco sentar, né, dentro do ônibus, sabia os bancos que não dava, os lugares que não dava. Isso, como eu sabia, muita gente também sabia, né? A gente ia seguindo a nossa vidinha ali. Mas nesse dia tava muito estranho. Eu senti o quê? Olhei pro banco, o banco vazio, tinha um senhorzinho sentado já na janela, o banco assim do corredor vazio. O povo em pé, não tava tão lotado o ônibus, mas estava um pouco lotado. Assim, tava um pouco com gente em pé. Eu fui direto no banco ali, isso foi um dia indo pro trabalho, bem de manhã. Aí eu fui direto no banco, eu falei, vou sentar, porque esse povo não vai sentar porque já vai descer, alguma coisa assim. Mas alguma coisa falou dentro de mim, os olhares estavam muito, muito, muito. Tirei minha mochila das costas, já fui abrindo meu cu pra sentar no banco. O cara, minha mulher tá aí. Eu o quê? Aí eu, desculpa, achei que alguém ia vir sentar, né? Aí levantei, minha mulher, tá vendo minha mulher, não sei o quê. Falei, senhor, desculpa, né? Porque, ao meu ver, o quê? A mulher ia sentar ali, né? Ia dar uma coisada. Levantei, sentei aqui, fiquei em pé do lado esperando alguém sentar. E o povo me olhando de tipo, aconteceu mesmo comigo, ou tipo, né, acontece. Ele é doido e tá tudo bem. Eu sei que não deu 2 minutos quando eu entendi que a mulher do cara já tinha falecido. Ele via ela e tem todo um rolê e ele pegava o ônibus. Eu nunca tinha visto aquele ônibus, já era ônibus, assim, já tinha anos que eu pegava o ônibus. Nunca tinha visto ele ali, nunca tinha
passado por essa história de, sabe? Algumas pessoas acho que já conhecia, que ele pegava o ônibus e tinha um lugar da mulher dele do lado dele. Aí não, pra quê? Eu continuei em pé. Esse dia eu fui em pé que do ponto ali onde não tinha mais ninguém pra descer, só enchia, só enchia. Ninguém sentou do lado do cara, mas teve uma bendita que chegou, sabe, bem assim, da comunidade mesmo, e falou que ia sentar, e ela sentou do lado dele. E foram discutindo, e gritando, e berrando, e eu, ai meu Deus, deixa eu ir lá pra trás, não dá. Mas esse dia, olha, eu até achei que tinha alguma coisa com o banco, aí eu falei, não, não vou sentar não. Pensei nisso também, igual da mulher, eu falei, deixa ele falar, não tem ninguém sentado aqui, mas aí respeitei a memória da mulher. Segui ali, eu sei que a outra não. Eu falei, só tinha doido dentro desse ônibus, né? Então, a outra sentou e foi xingando e gritando com ele. Foram, olha, maior humilhação. Não, não, não humilhação, humilhação, mas maior barraco dos dois, né? Mas humilhação pra mim não foi porque, da forma que eu também sentei, alguns outros tentaram sentar, ele também gritou e o pessoal levantou, tipo, é doido, vou nem ficar aqui, sabe? Quanto várias vezes aconteceram ali durante essa viagem específica. Mas o que era mais humilhação, humilhação mesmo, né? O porquê da gente olhar assim, pros bancos e não sentar, entender, né? Às vezes olhar assim, um banco tá um pouco molhado, que era aquilo. O ônibus era de ar-condicionado. É, né? Tem as linhas lá de ar-condicionado. Mas só que tinha alguns bancos específicos, alguns lugares específicos, que caiu, era uma cachoeira em cima. Então não adianta nem você sentar, né? Ai, não tá nem caindo na cachoeirinha, mas. Ai, o banco tá molhadinho. Você cai e vou sentar porque não tá caindo mais, só molhou, só tá molhado o banco. Não, vira e mexe caía e era horrível. Isso era muita humilhação porque às vezes o pessoal tava sentado e caía mesmo, sabe? As goteiras em cima, vinha. Pra ter noção, uma vez eu sentado, eu sabia que aquela ali ia gotejar até lá, eu fui com o guarda-chuva aberto. Eu abri o guarda-chuva dentro do ônibus, né, onde eu tava. Aí, as mais pra frente, tipo, ficou respingando no pessoal que tava na frente. Eu não tô nem, em pé eu não ia ficar sentado. Eu lembro que nesse dia até algumas pessoas falaram, né, ai, eu venho com saco, boto um casaco, boto não sei o quê. Como eu já fiz várias vezes, de botar casaco pra não me molhar, essas coisas todas, né. Mas nesse dia eu botei guarda-chuva, eu sei que eu influenciei um monte de gente, que falou assim, ai, agora eu só vou andar então com o meu guarda-chuva que ninguém merece vir aqui da Sans Pena, né? E até em casa em pé, por causa que o lugar que tá vago é onde pinga, não sei o quê. Eu falei, depois que eu comecei a fazer isso, eu só fiz isso, mas eu passei vários perrengues e várias humilhações antes de chegar no guarda-chuva, né? Até que nesse dia do guarda-chuva, quando eu abri, o pessoal da frente também abriu e foi uma abrição de guarda-chuva dentro do ônibus. Olha, ai meu Deus, não dá, né? É muita papagaiada. Aí, antes disso, né? Antes disso, tiveram várias, várias histórias de o quê? Sentar, caiu uns 3 quilos de água, 3 litrão ali em cima de mim, né? Teve uma vez que foi a humilhação pura, foi o quê? Eu tava dormindo de fato, aí senti o negócio pingando, respingando, eu já tinha botado, tipo, um casaco, alguma coisa pra me proteger, mas só que tava me molhando muito. Eu sabia que era uma sexta-feira e que não ia me importar se tivesse molhado alguma coisa, sabe? No dia seguinte ia dar pra lavar, alguma coisa assim, não ia ter aquela precisação de usar no dia seguinte alguma coisa, né? Eu falei, vou continuar fingindo que eu tô dormindo. Eu tenho certeza que o povo tá rindo, porque tinha isso, tinha isso. Quando a gente tava sentado num banquinho seco, alguém na frente, assim, caía um monte de água. O pessoal que tava em pé, o pessoal que tava sentado, o povo ria, né? E olha, era vários métodos de botar saco de onde saía a água, de botar fita, de botar papel, mas mesmo assim, uma hora ou outra respingava, molhava. Nisso, quando um buraco não enchia, e pingava no de trás. Olha, quando tinha virada, então, alguma virada brusca, olha, aconteceu várias viradas bruscas dentro desse ônibus, várias. A água ia pra tudo quanto é lado. Nossa, que humilhação, meu Deus, muitas histórias dessas goteiras, né? Mas aqui a gente foi, nessas histórias a gente foi guerreiro, e com certeza tem muita gente ainda passando por isso. É muita humilhação você pagar passagem e ficar toda molhada, toda, literalmente, olha. E quando tinha umas pessoas bonitinhas em pé, que você estava ali toda molhada, toda humilhada pra ficar no lugar. Olha, não dá não. E tinha vezes também que eu sabia que o banco ali ia pingar, né? Aí eu sentava no do lado. Tipo, às vezes o lugar era na janela, né? Eu sabia que ia pingar. Eu fiquei muito mestra dentro daquele ônibus ali. Aí eu sentava já na ponta, porque às vezes era o único lugar, né? Já livre. Sentava na ponta e alguém vinha logo depois, sentava na janela. Eu falei, essa pessoa aqui vai sofrer, eu tenho certeza. E não dava outra. Muitos até pedia pra levantar no meio do caminho, porque era muita goteira. Muita, muita, muita. Eu não sei aí, né? Vocês, pobres CLTs, igual a mim, se pegam um ônibus com ar-condicionado, essas coisas. Se tem histórias assim, por favor, filmem, me mandem, porque é perfeito. Não, não usa a imagem dos outros assim, não. Mas olha.
Se vocês têm história, me mandem. @B com B, 3 S, 2 Ks em um ó. Eu preciso divulgar meu Instagram, né, pra vocês. Principalmente o pessoal que tá chegando novo, quem não me conhece, né? Mas, como eu já falei, no decorrer desses anos todos, são muitas histórias, né? Eu escutava uma musiquinha, jogava um joguinho, já aconteceu várias vezes de entrar, assim, fanáticos, né? Teve uma vez em específico que a mulher começou a gritar comigo, como eu falei, tem um imã pra doida. A mulher me gritando, falando que eu ia pro inferno. Eu lembro até hoje que o meu cabelo tava colorido nessa época, eu achava que era alguma coisa assim. Eu falava, nossa, ela entrou, viu que era gay, tá falando que eu vou pro inferno e tá pregando dentro. Mas quando eu fui me dar conta era o quê? Que eu tava jogando Free Fire. E ela falava que tava jogando o jogo do demônio, e gritando, e falando alto, e berrando, e todo mundo olhando. Eu falava, nossa, gente, se eu parar pra tentar. Se eu fazer uma regressão, vai ter muita história de doida, assim, porque. Eu tenho um imã, né? Não é possível, não é possível. Não, não, não é. Teve uma vez também que a mulher do meu lado, eu vi que ela tava passando mal, né? Tava indo, ai, eu não sei o que. Falei, eu não sei se eu vou descer agora, porque tava no meio do caminho. Eu sentando na ponta, né, na janela. Eu levantei e fui pro ladinho. Agora vai ficar um pouquinho mais esquetezinho o episódio, um pouco mais nojento. Eu falei, não, vou levantar. Alguma coisa me falando, deixa eu levantar daqui. Deixa eu levantar, deixa eu sair daqui. Né, que não dá. Que se eu não me engano, esse dia eu tava com várias histórias de eu querer ir no banheiro, né? O ônibus gelado, às vezes, assim, no começo eu bebia muita água à tarde antes de ir embora e eu não sabia o horário do meu intestino funcionar, né? Então, até chegar em casa era quase 2 horas de ônibus, é uma coisa que você quer ir no banheiro. Eu lembro que nesse dia tava muito gelado e eu queria já, tipo, eu acho que eu vou descer no meio do caminho. Que eu já sabia até alguns banheiros que tinham no meio do cabelo, sabe? Pra eu poder descer e ir no banheiro. E isso era um desses dias. A mulher tava passando mal e eu querendo ir no banheiro. Eu falei, ai, sabe, deixa eu levantar. Levantei e não deu outra. Eu levantei, alguma pessoa sentou e não é que a mulher vomitou tudo. Todo o banco, ali tudo. E começou a ficar aquele cheiro de azedo no ônibus, que foi muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, uns 3 minutos depois que eu levantei. Sabe, a mulher passando mal. E a gente passava por perto de um ônibus, de um ônibus, de um hospital, aí eu lembro. Isso foi de manhã, sabe? Ah, não, isso foi voltando. Indo e voltando, a gente passava perto desse hospital, né? Aí voltando, assim, quase saindo da serra, né? Aí eu lembro que desceram pra deixar ela lá no hospital, porque ela tava passando mal e o ônibus até parou. E foi nesse dia que, tipo, parou quase que no ponto final ali, tinha uns banheiros químicos, eu lembro até hoje. Eu desci correndinho, quase que eu fui dentro do hospital pra ir no banheiro, né? Mas aí eu fui no banheiro químico, aí eu falei, nossa. Eu acho que essa vontade de ir no banheiro me deu uma salvadinha, sabe? Porque senão eu ia ficar toda vomitada. A pessoa que estava do lado dela ficou toda vomitada, né? Era uma moça, uma senhora. Meu Deus. Trágico, trágico, trágico. Mas essa aqui eu vou pegar vocês com essa história. Era meu aniversário, foi o quê? Depois ali da flexibilização do Covid. Eu vou dizer, eu tinha ido, foi pós o trabalho, né? Eu fui trabalhar nesse dia do meu aniversário, aí saí, fui num shopping lá pela Tijuca mesmo, queria ver um filme, se eu não me engano foi Doutor Estranho, que tem a Wanda, foi Doutor Estranho. Então foi nesse ano aí, foi meu aniversário desse ano do lançamento desse filme, né? Fiquei até mais tarde pela Tijuca, e depois fui embora, tinha que pegar esse mesmo ônibus, né? Um pouco mais tarde. Aí eu achei o quê? Que já era quase o quê? 8, 9 horas. Pra quem pegava bilhete 4 horas da tarde, né? Quem dava pra entender que ele era cheio, aquelas coisas todas, aquele horário. Mas não, esse ônibus sempre foi cheio. Eu saindo quase 9, 10 horas da noite ali do shopping, né? Fui pegar ele, achando que ele ia vir vaziozinho. Ônibus completamente cheio. Aí tudo bem, vamos pegar, só ele que serve, né? Saí, meu diazinho, bem bonitinha. Isso já foi pós-Covid, então já tava um pouco ferrada com olfato, essas coisas todas. Mas enfim, fiquei em pé onde geralmente eu sentava, né? Tinha uns bancos assim onde eu gostava de sentar, locais. Fiquei em pé, mais próximo, porque provavelmente algumas das pessoas ali iriam descer mais pra frente, ou eu queria ficar mais pro finalzinho. Aí, assim, são dois bancos, né? Eu fiquei em pé na frente de um senhorzinho e no canto na janela tinha uma senhorinha. Essa senhora tava cheia de cachecol e com máscara e tampando o nariz. E eu falei, nossa, essa daí tá com medo do Covid mesmo, né? E tá tudo bem. Era aquela de flexibilização onde o povo já não tava usando máscara, mas também tava, e tava aquela mistura. Aí eu tava nisso também já usando máscara, mas também não tava sentindo cheiro de nada, podia estar com Covid, aquelas coisas todas. Mas enfim, a história do sketch.
Sei que a mulher levantou reclamando e não sei o quê. E o senhor, eu comecei a reparar no senhor, né, que tava do lado dela. Aí ele meio que, tipo, querendo descer e olhando os pontos e não sei, ele tava muito agoniado, né? Eu falei, "Não, esse cara tá estranho. Ele só não vai saltar um ônibus porque eu acho que ele não vai conseguir e tá um pouco cheio, né? E o povo falando, eu vi o povo fazendo umas caras e boca, né? Tipo, ai, não é possível, o cheiro, não sei o quê. Aí é aquilo que eu já falei, né? Aí já baixa até o volume do fone pra ver o que o povo tá falando, a fofoqueira. Aí eu entendi que o moço. Eu só entendi também quando ele levantou, né? Ele levantou um dos pontos, saiu correndo. Aí sim, mesmo eu não sentindo cheiro, subiu um cheiro de cocores, meus amores. Muito. Quando foi olhar no banco, muito, muito, muito. Coitado, ele teve uma diarreia, alguma coisa assim, e levantou, né, do ônibus, caindo aquilo pelo meio do caminho e esbarrando nas pessoas. A sorte que eu estava na frente dele, né, viu aquela cena, eu saí andando pro lado, fui me enfiando do outro lado, e falei, não é possível, gente, o senhor, coitado. Depois eu fiquei com uma peninha, né, um negocinho assim de tipo, coitadinho. Ele tinha uma carinha que devia ter alguma assim, como se diz, ó, portabilidade. Portabilidade é certo de falar hoje em dia? Nem sei. Mas ele devia ter alguma coisa mental, sabe? Alguma coisa ali. Ó, eu esqueci o nome que vai se falando, né? Não é orientação, não. É negócio mental, né? Tinha alguma coisinha, até por ele ter uma cordinha no pescoço que dá esse avisinho, né, pessoal. Aí eu até achei que ele estava com a senhora, mas não. Depois a senhora, antes, né, a senhora saiu xingando. Aí eu vi que ninguém sentou do lado dele, eu também nem me atrevi, não queria sentar nesse chão, não entendi. Ele levantou todo cagadinho, coitado. Aí eu entendi porque ninguém queria sentar ali. Aí de fato ficaram dois bancos vagos, né? Mesmo do outro lado não estando sujo, mas o cocô tava do lado, completamente, todo o banco. Falei, meu Deus, o cheiro. Ele levantou, ele tava sentado, o cheiro tava só ali, né? A senhora tava sentindo um ou outro. Mas quando ele levantou, foi o. Olha, o ônibus todo, eu sei que eu fui lá pra trás. Na primeira oportunidade, eu falei, não, 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 acho que eu vou descer no centro mesmo e vou andar no mesmo tarde da noite, porque tava insuportável o cheiro e o ônibus cheio, cheio, cheio. Coitadinho, não dava, né? Não, não tem como. Uma das coisas que eu fiquei, que eu tenho vergonha quando eu lembro disso, porque, né, assim, eu queria enfiar minha cara, não sei onde eu queria enfiar, assim, eu queria existir. Eu tava sentada na ponta, né? Uma senhora, uma menina na janela e eu na ponta. Aí do nada, ela começou a se mexer, ajeitar a bolsa. Eu falei, essa menina vai levantar, né? Eu acho que ela vai levantar agora. Como sempre, de fone, aquelas coisas. Eu achei que ela tinha falado alguma coisa. Eu levantei e me caí pro lado para dar oportunidade para ela levantar. Logo, alguém veio sentando no meu lugar e eu vi que a menina não levantou. Ela só tava se ajeitando, só ajeitando ali pra coisar o negócio. E eu perdi meu lugar, né? Isso eu tava indo de manhã pro trabalho. Não tava tão longe assim, né? De ir, mas a minha vontade era o quê? Eu vou fingir que eu vou descer, né? Ainda tava um pouco cheio. Eu falei, vou descer aqui a qualquer momento, vou pegar o trono. Não é possível. Como que eu vou falar que eu só levantei porque eu achei que ele ia descer e quero meu lugar de volta? Ai, que ódio. É muita vergonha alheia quando eu lembro disso. Eu sei que depois disso eu já tomei. Alguém se ajeitou, né? Vai descer, né? Quer licença, quer não sei o quê. Já vou, nunca mais levantei pra ninguém assim de, né? Porque eu tenho essa mania, eu não só viro pro lado, né, pra pessoa passar. Eu acho que fica muito pouco espaço, né? É complicado. Apesar de muitas pessoas não fazerem isso, né? Só virar pro lado e se vira, passa. Não vou levantar, não. Eu gosto de levantar. Não é todas as vezes, mas tipo, 90% das vezes eu levanto pra pessoa passar. E nesse dia eu perdi meu lugar. Que perfeito, né? E um povo ficou olhando, aí eu, né? Eu falei, não, vou ter que ir lá pra trás. Tinha uns bofinhos, umas coisas que eu gosto de fazer. Eu falei, ai, não, não dá, né? Não dá. E falando de bofinho, né? De paixonites de ônibus é a coisa que mais tem, né, gente? De pegar aquele ônibus com as mesmas pessoas sempre, e começar sempre a reparar numa pessoa específico, e aquela paixonite de ônibus, só reparar naquela pessoa todos os dias, e tinha alguns. E eu sei que tinha alguns que era recíproco de uma certa forma, né? Tinha uns ali que. Ai, teve um que já tava quase engatando, mas aí eu troquei de horário, como eu já falei aqui nesse episódio, né? Aí nunca mais eu vi. E depois eu vi, assim, ele era lá pelo, acho que lado da Taquara, né? Por ali. Já vi ele pela Taquara andando por ali, mas nunca assim, mais dentro do ônibus. Era uma coisa só dentro do ônibus, não era uma coisa que era só na minha cabeça, eram os clipes feitos dentro da cabeça. Era uma coisa que só ficava
viçando, mas eu lembro que ele chegou a, né, teve toda uma história. Talvez podia estar só dentro da minha cabeça, que nada foi muito falado, né, mas ele já chegou a, tipo, sentar perto de mim, puxar uns papos. Já, muita coisa já aconteceu assim por causa de jogo, né? Teve uma vez que eu jogava Mobile Legends ainda. O menininho vendo eu jogar, ele falava que jogava, e que a gente começou a conversar. E ele sabia muito, sabe? Muito pequenininho, sabia muito do jogo, ele jogava mesmo, adicionei ele. E nunca mais joguei esse jogo, né? Mais pra frente, assim. E também troquei de horário e nunca mais vi ele. Algumas vezes eu continuei vendo ele, a gente conversando sobre o Mobile Legends várias vezes, mas teve isso, sabe? E toda essa história do menino se chegar bem e sentar, começar a se sentar do meu lado e perguntar as coisas assim, mas logo depois, acho que não deu nem um mês. Nem de 2 semanas, eu comecei a pegar em outro horário, por escolha minha, né? E acabou que se perdeu. Eu falei, ah, legal, né? A gente nem trocou o telefone, nada, e tá tudo bem. E foi indo, mas sabe como é que é? É estranho, a gente se forma, né? Às vezes, quando você pega sempre vamos dizer assim, um ônibus no mesmo horário, a gente forma uma família ali dentro, uns amigos de negócio assim, que vai indo e vai fazendo, né? Mas voltando pra essa vertente assim, do viçar, de uma coisinha assim, ai, mais sexy em rock and roll, isso, né? Você vai voltar pra lá. Teve uma vez uma garotinha, uma menina, né? Assim, devia ser um pouquinho mais jovem que eu, da minha idade, um pouquinho mais velha. Não aparentava ser tão velha assim, não, sabe? Mais faixa dos 30 anos, vamos jogar assim, né? Ela com fone, eu não sei se o fone dela descarregou, se desconectou. Era um fone Bluetooth, né? E às vezes dá disso, do áudio sair no celular, dá uma desconexão rápida. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas às vezes dá uma falhada, o áudio sai no celular, né? E não sai no fone. Do nada, a menina do meu lado, é sempre do meu lado, né? Que tem que acontecer essas coisas. Um áudio bem alto, de tipo, ai. Um cara meio que falando, meio gemendo, sabe? Assim, ai, tipo, ai, que você tinha molhadinha, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dela, e ela... ainda bem que isso nunca me aconteceu. Dentro do ônibus, de tipo, escutar um áudio alto, não sei o quê. Eu faço o quê? Ai, tô no Twitter, né? O X tem umas imagens, tem páginas que eu sigo, que às vezes meu feed vai aparecer um negócio, né? Às vezes um Instagram, uns ônibus, assim, uns homens de cueca, uma coisa mais marcada. No Facebook também, no TikTok também, né? Mas no X é uma coisa mais explícita, né? Eu não tô nem aí se você tá olhando pro meu celular. Claro que eu não vou parar e vou ver um filmezão pornô, assim, né? Na frente dos outros, não tem como. Mas vou dar aquela passadinha um pouquinho mais rápida. Mas se você tá olhando, pra quê, né? Tô no meu celular, vou ter vergonha, né, de quê? Eu, hein, tô olhando aqui essa piroca, vou dar uma analisada, depois eu vou passar. Sim, vou ficar olhando esses caras de shortinho, de sunguinha marcando, assim, depois eu passo para o próximo, não tô nem aí, né? Não tem que sentir vergonha disso, não. Mas nesse dia teve uma vergonha ali, assim, porra, aquele áudio alto, coitada. E quando a menina viu que todo mundo deu meio que um olhar pra ela de tipo, meu Deus, a gente ouviu isso, né? Não é aquele, ai, o teu fone tá alto e vazou um pouco o som. Não, de fato, todo mundo escutou. E meio que ela reparou nisso quando ela botou o áudio de novo. Que ela deu aquele sorrisinho, sabe, de cantinho, safadinho. Ela viu, eu sei que a menina desceu um ponto depois, eu tenho certeza que ele não era o lugar dela. Que depois eu fiquei catando, já vi ela outras vezes dentro do ônibus, ela soltar completamente sempre um outro ponto muito mais pra frente, sabe? Tenho certeza que ela ficou com muita vergonha e desceu. Eu falei, eu acho que eu faria o mesmo. Ou eu não sei o que eu faria, não, mas olha, não dá. Mas só frisando lá atrás o que eu falei, né? De olhar um TikTok, um negócio às vezes parecer um homem, não sei o quê. Nada de ataque ao pudor aí em público, nada disso não, tá, meus amores? Não vão seguindo nessa vertente, porque querendo ou não, a pornografia veio aí, estragou, tá estragando, né? A mente de muitos, né? Às vezes veem pornografia em tudo quanto é local. Igual o lance de o quê? Ai, um ônibus cheio, aí passar se esfregando, né? Tem homem que gosta, né? Tem homem que deixa. Tipo, mesmo sendo viado, às vezes paravam os homens do meu lado, às vezes até bonito, algumas coisas assim. Eu não tinha de fato onde ficar e tinha que ficar com a piroca ali da minha cara, aquelas coisas todas. Vou fingir que eu não gostava, não, mas aí também. Às vezes, tipo, ficar roçando muito, chegava pro lado, não dava muito espaço, né? Assim, coisando. Sentia que sim, tinha uma vez ou outra que, né, querendo ou não, tinha um outro que se aproveitava ali, eu só olhava pra cara, fechava a cara, e olhava pra frente, tipo, pros conceitos ali se entenderem, né? Entender, mas querendo ou não, não é alimentando a cabeça de ninguém, não, né? Longe de mim, mas
Um ou outro eu deixava, fingia que não tava nem aí, e só ia assistindo, ia seguindo a minha viagenzinha. Mas teve vezes que, meu Deus, 2 vezes. A primeira freada que me coisou, né? Tipo, eu já falei que o ônibus dava umas freada doida, do nada, umas virada. Olha, parecia um peão, uma Beyblade. Teve uma vez que a menina mexendo no celular, eu acho que ela não tava nem segurando, tava em pé. O ônibus deu uma alavancada que ela caiu em cima de mim, literalmente com o peito na minha cara. Meu óculos deu uma amassada assim que saiu do rosto, o peito dela na minha cara. Aí ela ficou toda sem graça, menina bem assim, branquinha, né? E ficou bem vermelha. E ela, ai, desculpa, não sei o que. Eu, não, tudo bem. Acho que ela já viu que eu era viada, que eu fiz questão, né? Tudo bem, querida, não fica, né? Tudo bem, são homem, mas não tem problema. Não fica constrangida, né? Porque é complicado, né? Se acontecesse isso com, assim, com homem, entende? Eu sei o que eu tô falando. Eu sou homem, mas entende? Se fosse com homem, né? Se aproveitar aquelas coisas todas. Eu quis deixar ela mais aliviada, né? De tipo, acontece, mas, né? Vou ficar calma, a gente vai seguindo. Mas teve umas freadas que, tipo, ai, eu lembro até hoje. E era um dos bofs, assim, que eu ficava analisando sempre, 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 sempre. E nesse dia ele ficou do meu lado. Eu tenho certeza que esse dia, se ele ficou roçando, eu deixei, né? Mas não façam isso, não deixem, não usem isso como coisa. Mas teve. Ai, olha, esse dia aqui eu ganhei meu dia. Eu já tava indo pro trabalho ainda. O ônibus deu uma freada. Eu. Mas não foi porque eu quis, tá? Foi tipo, foi mesmo porque, tipo, a cadeira não tinha aqueles lavanquinhos do lado, porque geralmente tem aqueles bracinhos, né, que te impede de ir pro lado. Eu fui completamente, eu sei que muita gente voou no ônibus, literalmente. Eu sei que eu voei com a cara completamente na virilha do mais gostoso de todos, que eu fiquei tão sem graça, né, tão sem graça. Ele deu um sorrisinho, de tipo, não tô falando que ele gostou, mas tipo, tá de boa, né? Igual eu fiz com a menina, tentando me tranquilizar, porque de fato eu fiquei muito. Eu nem desci porque tava bem longe do trabalho, eu também não ia descer, não tô nem aí. Mas eu fiquei com um pouco assim dentro de mim, nossa, ai, que delícia, mas, ai, respeitando, né? De tipo, ai, não, desculpa, porque de fato foi muito no impulso ali da virada. Naquele dia ele voou muita gente. Meu Deus, eu não sei o que aquele cara fez. E o povo xingando o motorista, que era sempre assim, né? Aí xingava o motorista, coitado, trabalhar com o público, eu sempre vou frisar nisso. Pô, é foda, né? Mas, ai, ai, não deu. Esse dia aí eu guardei, eu fiquei fantasiando, né? Aquilo. Pornografia estraga nossa mente. Graças a Deus eu sou outra, estou mudada. As coisas não são mais assim, né? Mas eu fiquei, ai meu Deus, se esse bofe fosse, né? Ai, se ele fosse, se ele fez, se aí. Ai, não dá. Mande um sinal. Ai, não, mas saindo disso, vamos sair disso, que eu acho que foi mais ou menos isso, né? Várias vezes, tiveram várias friadinhas, né? Eu já voei, já não desci, já fui, já não fui, e já teve, ai, da mesma coisa assim, que todo mundo se, como se diz assim, ai, não sei como é que eu vou dizer, mas o ônibus todo voltar em prol de alguma coisa, né? Teve uma vez a mulher que começou a gritar, ai, ele pegou meu dinheiro que tava aqui no meu bolso. Não, era R$ 5, tudo bem. Valor, dinheiro, não sei o que, também não sei como é que o que o cara. Se ele de fato estava roubando ela, ou se ela teve esse surto de tipo, ele podia estar roçando nela, encostando nela, né? Alerta de gatilho, mas foi uma coisa que ela, assim, tipo, viu uma saída de tipo, ai, tira ele de mim, sabe? Sai ele daqui, não sei o quê. Eu sei que o ônibus todo parou pro cara descer, tiraram ele. Ele, ai, não tô fazendo nada, não roubei nada, não tenho nem dinheiro, olha aqui, gritando. Mas depois eu parando pra pensar, eu até fiquei nisso. Eu falei, eu acho que aquele cara tava, né, querendo ou não, abusando dela e ela viu isso nessa saída. Então, passo até aqui pra vocês, né, que infelizmente possa passar por isso, né, porque joguei ele atrás, uma piadinha ou outra, mas o caso é sério, né? Não há essas invasões aos corpos dos outros, porque não é não, mesmo estando num lugar cheio, sempre dá um. A gente entende quando é nessa perversidão, né? Que dá pra entender, dá pra sentir, dá pra dar uma analisada. E quando não é. Provavelmente dessa vez era uma dessas vezes de tipo. E tava ali se aproveitando, ela fez isso, né? Mas o que ficou hilário foi o povo, né? Gritando, ai, R$ 5, dá meus R$ 5 pra ela, motorista, sai daqui. Tem isso também, né? O povo quer chegar em casa cedo ou chegar num local de trabalho e tudo que pare no meio do caminho, eles não estão nem aí pra empatia ou coisa dos outros, né? Principalmente quando tem aqueles ônibus que. Tem, acho que eu não sei se todos têm hoje em dia, né? Mas grande maioria tem com acesso à pessoa cadeirante, né? Portadora
de necessidades ali que precisa ter uma cadeira de rodas. E quando para no ponto para poder descer, ali você perde uns 5, 10 minutos pro motorista, porque o motorista também, né, tem que descer, tem que ir lá, segurar, botar, aquelas coisas todas, pra botar a pessoa pra dentro do ônibus e subir ou descer, tanto faz. E as pessoas não estão nem aí, ai, anda logo, não sei o que. Eu fico, meu Deus, o mínimo de senso as pessoas não têm, né? Mas voltando pra esse assunto que é muito importante, né, querendo ou não, de uma violência dentro do ônibus, aquelas coisas todas, já aconteceu muitas das vezes. Tinha um cara que ele era meio carimbadinho, sabe? Ele, de fato, ele fazia essas coisas e o povo já conhecia dele por ele fazer isso. Mas a primeira vez que aconteceu isso com ele, uma menina começou a gritar, né, dentro do ônibus. Ai, gatilho, né, gente? Infelizmente, mas são histórias e é pra pegar nessa parte também que, tipo, tá vendo acontecer, gente? Vamos ser solidários, né? Vamos ajudar ali. Uma menina começou a gritar, falando que esse homem em específico tava roçando nela, aquelas coisas todas, meio que ela tava sentada e ele tava, né, do lado. E ela começou a gritar, gritar, ela levantou e tiraram ele de dentro do ônibus e ela acabou, né, descendo muito abalada, próximo, assim, alguns pontos depois, abalada, né, e algumas mulheres até desceu com ela, dá pra entender, né, todo o ocorrido, mas muitos não acreditaram nela, homens, mulheres, no geral, não acreditaram, um ou outro acreditou. E logo mais pra frente, assim, eu lembro até hoje, aconteceu a mesma coisa, né, com o mesmo cara, mas só que com uma outra mulher. Aí já o ônibus todo fez ele descer e provavelmente já tinha mais casos daquilo, porque o burburinhos assim, sabe? Um outro falando, ai, não é a primeira vez que ele faz isso, ah, esse cara que tá todo dia fazendo isso, não sei o quê, merece uma coça, aquelas coisas todas. Né? Tem que ter um tratamento, né? Dói da cabeça, complicado, né? Não devia nem estar em sociedade, porque não consegue, né? Conviver assim em sociedade. A gente tem que respeitar o corpo do outro, né? Respeitar o seu corpo, saber os seus limites e também saber do outro. É um pouco complicadinho, né? Então, vendo alguma coisa assim, porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa que tá passando por isso também não tem nem a coragem de falar, não tem nem a voz ativa de falar, por achar que vai ser um motivo de chacota, né? Ou por ninguém acreditar, essas coisas todas. Então, se você vê, tenta, né? Sei lá, chegar pertinho, ó, tá sendo incomodada, tá acontecendo alguma coisa, né? Ser mais solidário com o próximo, né? A gente tá vivendo muito aqui na nossa bolinha fechadinha, sem olhar em volta. E quando olha em volta é pra filmar, né? É o celular na mão. Vamos ter mais empatia, né? Ver mais o próximo, olhar mais ao nosso redor, se conectar mais com o nosso redor, deixar um pouquinho, sei lá, um pouquinho assim de lado. Que eu sei que às vezes, é o tempo que tem ali no trajeto, que dá pra ver um negocinho, ver uma outra coisa, que às vezes a vida é corrida, tem uns estudos, alguma coisinha assim. A gente vai ficar no celular, né? Tem as coisas pra resolver. Mas se conectar mais com o externo, né? Vamos mais aproveitar. é, o jeito que eu tô vivendo agora, né? O meu trajeto agora é aquilo que eu falei, é o trem, aquelas coisas todas. Me lembra muito aquela música do o Rapa. Ai, qual o nome? Rodo Cotidiano. Tem até episódio lá no Em Off Pod. Vão lá escutar. Em Off Pod. Tem episódio dessa música. E depois que eu fiz esse episódio, nessa música tem me tocado muito. Que eu tenho visto essa realidade. Eu tenho participado muito dessa realidade. Desse rodo cotidiano mesmo, né? Que fala música, que fala tudo aquilo ali. E eu gosto quando ele cita a minhoca de metal, né? Que é o trem, o metrô, aquelas coisas todas. Sei lá, ralo de gente. Ele fala alguma coisa assim, né? Tipo, quando todo mundo. Tá todo mundo numa só direção, passando ali, parece que é um ralo que tá engolindo aquelas pessoas todas, né? Seja lá entrando dentro da condução, ou saindo da condução, ou atravessando uma roleta, sabe? Ou caminhando todo mundo pro mesmo lugar. Parece que de fato é um grande ralo e as pessoas estão indo em rota disso, né? A gente tá vivendo muito isso. O cotidiano de fato é maçante. Então, às vezes, vamos fazer esse trajeto ser um pouco mais leve, né? Ter mais empatia com os outros. Não tentar arrumar tanta confusão, porque o que eu vejo parece que o povo sai de manhã, quando eu vejo que é de manhã, de tarde eu até entendo, às vezes passou um dia estressante, tá ali, mas, porra, já acordou estressada, já tá querendo arrumar estresse de manhã. Entendo, né? Às vezes eu entendo. Tem coisas que vão acontecendo comigo que eu fico. Se eu saísse de mim aqui, alguém ia voar, ou minha mão ia voar na cara de alguém, eu até entendo, mas é um pouco complicado a gente, né, se dar uma trancada ali. Mas seguindo nessa vertente de tipo fazer o dia mais leve, fazer essas rotas que são tão cansativas, né, pra gente ir pra um lugar que às vezes é mais cansativo ainda pra trabalhar, né, essas coisas todas. E às vezes eu paro pra pensar assim, muitas dos meus pensamentos, das minhas imaginações, ideias pra episódios, né, pra tudo, texto, composição, seja lá de música, de episódio, de poema, de tudo que for na minha vida, muitas das vezes eu tenho nesses trajetos de trabalho,
né, num trem, num ônibus, numa coisa que tá ali, vê alguém passando, vê alguma coisa, vem uma inspiração para alguma coisa, vem alguma coisa que dá uma luz, sabe? É sobre meio que extrair a beleza, né, do dia a dia, que muitos queriam estar vivendo. Eu sei que é cansativo, mas para pensar, vai que você tá tivesse numa condição pior, né, numa coisa que nem te dasse para você tá tendo acesso àquilo ali de uma certa forma, seja lá, sei lá, presa numa cela, num hospital, em alguma coisa, sabe? Muitos queriam estar tendo aquele rodinho ali cotidiano, tendo aquele diário ali, né? É a gente fazer mesmo valer a pena, parar de reclamar muito, né? Eu sei que é complicado, às vezes é muito complicado, é muito difícil, é muito desconfortante fazer isso tudo, né? Não é soar como good vibes e uma falsa good vibes e tô fazendo isso forçado, não. Você implementando aos poucos, você vai ver que vai soar naturalmente. Você vai parar de se estressar à toa, né? Vai ver que, de fato, aquele cotidianozinho ali, aqueles ônibus, aquelas coisas ali, é o seu meio, você tem que aceitar, tem que ir, né? Então, é extrair de fato a beleza, né? É cansativo, tem toda essa monotonia, mas a gente tem que acreditar que a gente não pode se entregar todo a esse sistema, né? De viver da forma que acho que eles acham, assim, é impondo, né? Que a sociedade impõe em cima da gente. Então, eu vejo que as pessoas estão muito mais cansadas hoje em dia. É toda uma realidade que tá afetando todo mundo, né? A gente veio de uma pandemia, de uma coisa toda, e parece que as conexões pessoais é uma coisa que tá mais se perdendo. Eu acho que isso tá muito dentro disso, sabe? Dentro desse sistema solar, que cada vez mais as pessoas estão se afastando, não estão se conectando, até com elas próprias mesmo, né? Até com seu próprio universo ali, o seu próprio eu. Você não se conecta com você, então como que você vai se conectar com os outros, né? Vai estar aberto para os outros, para o espaço, para o seu ao redor. Então, vamos viver mais, né? O agora, parar de reclamar e fazer desses vivências, essas coisas engraçadas, história para contar e sair vivendo, sabe? Perpetuando e ecoando, né? Essas histórias.